Nos meus últimos vídeos eu comentei que eu estava tendo muita fome e isso estava me atrapalhando na dieta porque eu já não sabia mais o que fazer, já tinha usado todas as estratégias possíveis e aí eu recebi algumas dicas. A primeira delas é uma que inclusive eu sempre dou aqui para as minhas seguidoras, que é caprichar nos vegetais, nos legumes, nas fibras, porque isso ajuda na saciedade. Mas número 1, eu não posso fazer refeições muito volumosas porque eu tenho gastrite. E se eu como um pratão, eu fico arrotando o dia inteiro, eu fico passando mal. Então, eu não posso encher meu prato, fazer uma baciona de legumes, por mais que eu já fiz durante muito tempo, porque eu passo o dia inteiro com mal-estar. E antes que me falem alguma dica, alguma coisa em relação a isso, eu já tratei a gastrite, já fiz tratamento com medicação e tudo mais, já fiz, gente, já procurei tudo. E o que resolve pra mim é fazer refeições com pouco volume e cuidar do que eu como, né? Porque se eu ficar comendo um monte de farinha, um monte de açúcar direto, aí eu fico sempre, né, com crise de gastrite. Uma das coisas que eu estava fazendo antes era uma dieta mais baixa em gordura, a dieta tradicional, né? Que tem mais carboidrato, mais proteína, enfim. E aí, isso daí me deixava com fome rápido. E, pra mim, é muito desgastante toda hora eu ter que ficar pensando no que comer, pensando na próxima refeição, porque isso me fazia, por exemplo, ao invés de eu sossegar minha cabeça em relação à comida, eu sempre tinha que estar, sabe, planejando, vou comer isso na próxima refeição, será que eu vou ter a proteína suficiente para bater na próxima refeição, sabe? E às vezes não tinha, às vezes, por exemplo, eu fiz meu almoço agora, daqui a pouco no lanche da tarde, 2, 3 horas depois, já tenho que comer de novo, eu nem, entendeu? Nem sei, às vezes acabou a proteína na refeição. Beleza, é claro, isso se resolve com planejamento. Mas sabe, toda hora ter que ficar pensando em comida é muito desgastante. E aí eu comentei com vocês que ia mudar a estratégia novamente, fazer a estratégia low carb que eu já tinha seguido antes, que inclusive tem muita gente que fala mal, apesar de ser uma estratégia ótima para quem faz direito e, claro, tem 1000 jeitos de fazer 1000 coisas. Se a pessoa faz errado, claro que ela vai falar que não presta. E aí, no mesmo dia, eu já percebi que mudou a questão da minha saciedade, porque a gordura ela é muito saciante, apesar dela ter mais caloria, claro, mas em mim ela promove, e muita gente que faz também relata isso, ela promove uma saciedade e eu não tenho que ficar pensando em comida, pensando toda hora no que eu vou comer, sabe? Eu faço um almoço, só vou ter fome lá para 6 horas, na hora que eu janto. Eu acho que isso, para quem já tem problema com sobrepeso, obesidade, toda hora ficar pensando em comer por conta da fome, é libertador. Porque a gente não tem que ficar toda hora pensando se vai acertar ou não a escolha da próxima refeição. Se eu vou escolher entre comer certo ou comer errado. Isso daí tem me ajudado, sim, eu tô colocando em prática. Depois eu venho contar pra vocês. Eu falei que ia postar as minhas refeições.